Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Dr. Guilherme Olival, sou neurologista neurocientista e hoje eu vou falar para vocês a respeito do AVC. AVC significa acidente vascular cerebral, ou também popularmente conhecido como o derrame. O AVC ele pode ser do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico. O que muda? O que muda é que no caso do AVC isquêmico ocorre a interrupção de uma artéria que leva o sangue para o cérebro e uma região do cérebro que é irrigada por aquela artéria, ela morre. E no caso do AVC hemorrágico existe o vazamento de sangue por uma dessas artérias também. Poderia acontecer também o chamado venoso, que é pela trombose venosa, mas existe o extravasamento de sangue para uma região do tecido e também por essa pressão, por essa região que é irritativa, pode existir o vasoespasmo, existe a morte de uma região do cérebro causado por um desses dois mecanismos. Tá? O AVC é a principal causa de morte no Brasil e tem aumentado de uma maneira expressiva durante esse período agora em que houve esse isolamento social, né? E as pessoas elas ganharam peso, muitas delas, e muitas também pararam de cuidar das próprias doenças crônicas. Por quê? Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de AVC são pressão alta, diabetes, tabagismo, a pessoa que fuma cigarro, no caso, e sedentarismo. Todos esses elementos eles aumentaram durante esse período. Veja, o AVC é uma doença que leva a uma paralisia súbita de um lado do corpo. Né? Então, é o que a gente chama de hiperagudo, porque a pessoa está bem e em um segundo ela tem uma paralisia que normalmente acontece pegando o braço de um lado, a perna do mesmo lado e o rosto do mesmo lado, mas nem sempre são todos esses, né? Mas é uma paralisia súbita que acontece. A pessoa pode ter perda da fala também, a pessoa pode ter uma perda de uma região visual, ela pode ter virtualmente qualquer sintoma, porque pode pegar qualquer região do cérebro, mas existem essas que são mais clássicas. Né? Ela se diferencia das outras doenças neurológicas, por exemplo, a esclerose múltipla, que também pode pegar qualquer região do corpo, porque ela tem essa característica de ser hiperaguda. Em um momento o paciente não tem nenhum sintoma, no momento seguinte o paciente tem todos os sintomas. Né? É muito importante que você identifique o AVC de uma maneira imediata. Por quê? Porque caso você chegue no pronto-socorro com menos de 4 horas de duração, existem alguns tipos de AVC que podem ser revertidos com medicamento. Portanto, é importante você identificar e o paciente apresentando esses sintomas, você vá para um grande hospital, um hospital que possa ter essa estrutura de conseguir reverter isso. Né? Um hospital de preferência que possua neurologista no seu hall de atendimento. Né? Então, o primeiro trabalho, quando a gente fala de AVC, é a prevenção, chamada prevenção primária, antes de que a pessoa tenha. E é por isso que eu insisto tanto sempre a importância de você ter uma vida saudável, uma vida em que você vai manter o seu peso através da alimentação, de atividade física, não fumar, não fazer abuso de álcool em excesso, nem uso de drogas, né? Que você controle caso tenha diabetes. E já comentei da importância de você fazer atividades físicas regulares, porque isso vai auxiliar também no seu colesterol, que é um elemento importante também para o controle do AVC. Né? No caso de que alguém apresente um sintoma agudo de AVC, imediatamente identificar e levar esse paciente a um pronto-socorro. Um pronto-socorro com neurologista de preferência, ou seja, um serviço que seja um serviço de referência. Né? E no caso do paciente já ter tido, ele vai ter que fazer a chamada prevenção secundária, na qual ele vai usar alguns medicamentos para evitar de ter novos eventos, porque o paciente que já teve uma vez o AVC
tem um altíssimo risco de ter uma segunda vez. Uma situação um pouco específica é a chamada AIT, o acidente isquêmico transitório, que é quando o paciente tem os sintomas de AVC, tem, por exemplo, uma paralisia de um lado do corpo, perda da fala ou algum outro sintoma, e ele rapidamente, sozinho, sem nenhuma intervenção, ele reverte. Isso significa que houve um entupimento de uma artéria, mas sozinho o corpo foi lá e dissolveu esse coágulo. Esse paciente deve também procurar a emergência, porque se ele fez aquele primeiro sintoma, ele está com fatores de risco e ele tem um altíssimo risco de recorrer e ter um AVC propriamente dito, que vai deixar sequelas nos próximos dias. Tá? Por fim, os pacientes que tiveram já AVC, eles apresentam uma sequela, né? Mas eles possuem um alto potencial de reabilitação. Isso, realmente a região do cérebro que morreu, ela não se recupera mais. Mas você tem a chamada zona de penumbra, que é uma área ao redor dessa área que morreu propriamente dito, que ainda está recebendo sangue, que pode melhorar. E depois de passado algum tempo desse AVC, você vai ter alguns fenômenos que podem ser explorados pela reabilitação, como é o caso do recrutamento, em que mais fibras começam a fazer aquela função determinada para aquela região. E você, além disso, começa a usar outras áreas do cérebro para fazer aquela função. É claro que quanto mais novo a pessoa, né, quanto mais jovem, maior este potencial de recuperação. Mas fazendo reabilitação, por exemplo, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, eu já vi verdadeiros milagres acontecendo, pacientes se reabilitando completamente. Então não desista e siga com a reabilitação. Meus amigos, por favor, deixem o seu like, se inscreva no nosso canal, você me ajuda bastante. Deixe as suas perguntas, eu vou tentar responder todas sempre que eu puder. E se você gostou e acha importante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ele pode ser útil para alguém. Um abraço e até a próxima.